A graça e a paz do Senhor seja com todos nós, irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no texto que nós lemos na liturgia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Nós continuamos na exposição da nossa série, essa é a mensagem número 18, onde nós exporemos as 3 epístolas pastorais, não seguindo a sequência como nós encontramos nas Sagradas Escrituras, mas primeira carta de Paulo a Timóteo, depois Tito e, por último, a segunda carta de Paulo a Timóteo, o último escrito do apóstolo Paulo. O tema da nossa série: os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E o propósito dessa série é deixar mais evidente, observando a exposição dessas epístolas, a filosofia de ministério da nossa igreja. Então aqui nós estamos fincando algumas bases muito importantes de como nós concebemos o perfil dos oficiais da igreja, as características singulares que Deus dotou a alguns homens, e assim como nós vamos ver hoje, dotou também algumas mulheres, para que fosse viabilizado a expansão do reino através da igreja do Senhor. São temas bem peculiares, por isso são temas que nós não refletimos comumente. São temas muito singulares, especialmente esse que nós refletiremos hoje. E nós já caminhamos muito até aqui. Eu vou lembrar um pouquinho a vocês do que nós vimos aqui no capítulo 3, e hoje nós findamos a exposição do perfil dos oficiais. E nós, no próximo sermão, nós refletiremos sobre um ponto muito singular e, sem sombra de dúvidas, muito esquecido no nosso meio, seja por pastores, por líderes, mas, infelizmente, pela grande maioria da cristandade. O que é a igreja? O que é a igreja do Senhor? O que exige tanto empenho? O que é aquilo que exige tanta vida? O que é aquilo que exige tanto suor, sangue e lágrimas? O que é aquilo que necessitou para ser criada a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? A igreja ela tem sido vista de forma muito desvalorizada no nosso tempo. E esses pontos que nós refletimos, de particularidades estruturais da igreja, mostra a seriedade como nós vemos a igreja do Senhor. Até aqui nós gastamos bastante tempo refletindo sobre o perfil dos oficiais. Outro tema, sem sombra de dúvidas, muito negligenciado. Nós observamos com muita facilidade que pessoas são levantadas para pregar ou nutrir o rebanho com a santa palavra de Deus pelo simples fato dessas pessoas serem destacadas na sociedade, ou então pessoas que têm o dom da oratória muito bem desenvolvido, e por isso são pessoas carismáticas, pessoas que têm um bom vocabulário, pessoas que sabem falar ao público, e por isso essas pessoas são levantadas para pregar. Essas pessoas podem pregar muito bem, essas pessoas podem ter uma eloquência profunda, mas são pessoas que não transmitem vida. O Espírito Santo não fala através dessas pessoas. O Espírito Santo não comunica graça através dessas pessoas. Por isso essas mesmas pessoas matam a igreja através de nutri-la, através de edificar. E é muito negligenciado a seleção, a separação, a consagração de oficiais da igreja hoje, simplesmente como um efeito colateral do baixo nível de percepção que a própria igreja tem de si mesmo. Por isso nós gastamos tanto tempo aqui refletindo sobre o perfil dos oficiais, porque nós temos aprendido que esses oficiais ou levam a igreja a experimentar profunda vida com Cristo, ou levam a igreja a experimentar o mar de morte que esse mundo pode oferecer. É através desses homens que Deus leva a experiência de vida, ou é através desses homens que Deus leva os flagelos da morte como juízo, como punição, do desleixo, da falta de importância que a igreja dá a si mesma a separar esses homens. Nós gastamos bastante tempo refletindo sobre o perfil dos oficiais e nós observamos algumas coisas até aqui. Nós
vimos os vários aspectos do que significa a aspiração, esse desejo intenso, profundo, que futuramente forjará, moldará as convicções que Deus usará para preservar esses oficiais no ministério. Isso os fará perseverar. Nós vimos que essa aspiração ela é necessária, mas ela é também insuficiente. Nós também refletimos sobre a beleza e a glória dessa aspiração. Ele aspira algo excelente, ele aspira algo bom, como o diagnóstico do próprio Espírito Santo para aquilo que ele irá realizar. Nós observamos também um freio que é ativado quando a aspiração é identificada. Nós aprendemos que esse freio ele não deve ser negligenciado, correndo o risco de morte pela igreja. Nós estudamos com profundidade a necessidade de caráter qualificado desses homens, assim como as suas necessárias qualificações, ou, no singular, qualificação. Nós entendemos que o caráter é a redoma de proteção do coração do oficial pela própria função elevada de destaque que ele exerce perante a igreja e como um instrumento de graça. Por isso seu coração precisa ser guardado, precisa ser protegido e é o caráter que protegerá esse coração. Nós aprendemos que o caráter ele supera as qualificações porque essas podem ser desenvolvidas, essas podem ser nutridas. Justamente por ela ser a base de sustentação e a estrutura de proteção desse oficial. Nós vimos que a rigor a liderança da igreja é reservada aos pastores e presbíteros. Mas também nós aprendemos que essa tarefa é impossível sem a ação dos diáconos, viabilizando e potencializando o pastoreio, desobstruindo o caminho para a função que é reservada aos pastores e presbíteros. E através das palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que toda essa rigorosidade, ela reside no fato de que, a depender dos seus líderes, ou a igreja prospera, ou a igreja cai. E é justamente esse o contexto da igreja da cidade de Éfeso. Essa igreja está ruindo, essa igreja está morrendo, essa igreja está caindo. Essa igreja está experimentando o mundo, adentrando, e por isso ela está sendo implodida, porque ela é liderada por homens que não foram vocacionados por Deus, por homens que não foram separados por Deus, e sim por pastores, não segundo Deus, mas conforme a vaidade de homens. Paulo tem um antídoto. E esse é o ponto de destaque que nós temos que observar na exposição desse perfil. Talvez nós não conseguimos equacionar isso. Nós não conseguimos honrar homens separados por Deus ao mesmo tempo que nós não os idolatremos, ao mesmo tempo que nós não os bajulemos, mas nós não conseguimos muitas vezes fazer essa dinâmica necessária, porque o antídoto de Paulo é justamente esse, a solução de Paulo para a desgraça é justamente essa, enviar homens cujo caráter e vocação foram forjados pelo próprio Deus para o cuidado da igreja, que é a sua casa. E nós colocamos todos, muitas vezes, no mesmo balaio. Nós misturamos tudo e nós não conseguimos fazer a devida separação. Mas isso é gritante para mim, irmãos. É extremamente gritante para mim. Muito evidente para mim. A solução de Paulo são homens cuja vocação impacta os seus corações de tal forma que eles gastam as suas vidas e da sua família para nutrir vida em outros. Essa é a solução do apóstolo Paulo. Talvez isso diga muito sobre igrejas que experimentam a desgraça, a imoralidade, a corrupção. Pessoas que levantam a bandeira da bivocação e a nutrição e o pastoreio da igreja, como se isso fosse algo excelente. Pessoas que levantam a bandeira de não receberem nenhum recurso, nenhum salário, nenhum valor da igreja, porque têm os seus trabalhos e pastoreiam por amor, sem sugar da igreja. A igreja colhe aquilo que ela planta. A igreja de Éfeso
plantou muita desgraça e omissão, e agora está colhendo morte, destruição, miséria. Por isso, o trabalho de Timóteo, enviado pelo apóstolo Paulo, é um trabalho de revitalização ali, para que aquela igreja não morra. E o que fica bastante evidente é que os oficiais da igreja sempre serão modelos a ser seguidos, mas serão modelos que não somente apontarão o caminho, porque se só fosse isso, seria tremenda hipocrisia, seria um idealismo irreal, mas também mostrarão como esse caminho deve ser trilhado pelo rebanho de Deus para chegar ao próprio Deus e glorificar o seu santo nome, e não segundo as suas próprias vaidades. Esses homens experimentarão os caminhos cheios de declives, os caminhos com pedras, os caminhos com entulhos, os caminhos com espinhos, e eles sentirão na pele e demonstrarão isso ao rebanho do Senhor, que a trajetória é difícil, exige sacrifício, e muitas vezes nós derramaremos mais sangue do que nós desejaríamos. Mas essa é a vida desse lado da eternidade. Porque, ao final das contas, nós só precisamos fazer uma reflexão muito simples. O Senhor passou por aqui, e Ele não somente derramou sangue, mas Ele deu a sua vida. Por que conosco seria diferente? E esses homens devem ser modelos disso, de desgaste pelo reino, de renúncia por Cristo, ao ponto de, com toda a ousadia, falar como o apóstolo Paulo fez: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, mas talvez numa hipocrisia com características de humildade, muitos não têm, embora sejam pastores e líderes, não têm a ousadia de pronunciar tais palavras, porque sabem que muitos dedos os acusarão, muitos dedos, e muitas vezes a sua própria casa, a sua própria família os acusarão. E em meio a essas descrições do perfil dos oficiais, nós encontramos algo que é particularmente intrigante. Em meio às qualificações de caráter desses homens, está a necessidade de um caráter especialmente qualificado das suas esposas. Muito interessante, irmãos. Aí você pode olhar para o grito do sermão agora. É como se Paulo estivesse apontando que o caráter qualificado daquele que aspira ao episcopado depende da qualidade de caráter de sua esposa. Eles estão intrinsecamente ligados, inclusive, à sua vocação. É justamente por isso que ela pode desqualificá-lo, assim como também pode qualificá-lo. Existe um texto do sábio em Provérbios, você pode abrir Provérbios capítulo 12, que ilustra isso, ou sintetiza isso de uma forma maravilhosa. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Olha como é interessante. O sábio diz: a mulher virtuosa, mulher prudente, a mulher piedosa, a mulher justa, a mulher virtuosa, Provérbios 12, 4, é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão aos seus ossos. E aqui nós chegamos ao tema da nossa reflexão de hoje. Por isso que o tema está unido ao perfil dos oficiais. Perfil dos oficiais, as esposas dos oficiais. E mais uma vez, meus irmãos, eu quero destacar aqui a singularidade do tema de hoje. Muito negligenciado por nós, comumente esquecido por nós, mas extremamente necessário para o pastoreio e edificação da igreja. Existem muitas dificuldades em examinar esse tema. Quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, buscando, por exemplo, uma descrição do papel das esposas dos oficiais, nós simplesmente não encontramos. Até mesmo quando nós olhamos o perfil das esposas dos oficiais explicitamente descrito, como é o caso do nosso texto, nós apenas o encontramos brevemente resumido. Apenas um único versículo que é dedicado diretamente a isso, é o versículo 11 de 1
carta de Paulo a Timóteo no capítulo 3. O que fica profundamente evidente é que com o seu caráter, e isso é fato, ela coroa o caráter do seu esposo, ou ela deforma essa coroa que ele deveria ter. É óbvio que isso deve acontecer e essa deve ser a realidade de todo relacionamento conjugal. Deve ser a relação de todo esposo e de toda esposa, mas de forma singularmente especial. Em meio à descrição do perfil dos oficiais, Paulo pontua essa necessidade inegociável do caráter da esposa. Nós vamos ver 3 pontos: o seu caráter, a sua função e a sua vocação. O seu caráter. Versículo 11 do capítulo 3 diz assim: da mesma sorte, semelhantemente, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então a minha proposta é o seguinte: nós vamos fazer a exposição do texto, observando como nós temos feito nos outros oficiais, e depois vermos outras características relacionadas à sua função e à sua vocação. Aqui diz respeito especialmente ao seu caráter. E o meu ponto aqui não é expor especialmente o seu caráter, porque muitas dessas características já foram pontuadas para os oficiais, mas aplicar como a necessidade desse caráter é vital para o ministério do seu marido, para a vida ou ministério da igreja. Da mesma sorte quanto a mulheres, e nós já vimos aqui no último sermão que a referência aqui não é a diaconisas como ofício, mas como as esposas dos diáconos, que também podem ser aplicadas, por causa do versículo 4 do capítulo 3, também podem ser aplicadas como as esposas dos pastores e presbíteros ou dos bispos aí, por causa da necessidade de governar bem a sua própria casa. Então, o que nós vemos aqui é o texto exibindo aquilo que ele exibe para os 2 ofícios. Nós observamos um freio. Esse freio, ele nos mostra que existe a necessidade de averiguação, de análise, de apreciação. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas. E aqui nós observamos que, em certa medida, o peso da rigorosidade dedicada aos oficiais também é posto sobre as suas esposas. O que fica evidente aqui é esse freio, que ele é subentendido dos outros textos. Esse freio ele funciona como advertência para a avaliação do caráter dos oficiais diante da aspiração que ele demonstrou. A ideia que nós temos é de que quando ele aspira, quando ele exibe o seu forte desejo de ser um instrumento de graça na condução da igreja, no pastoreio, na dedicação da instrução da palavra, o seu caráter deve ser avaliado, e o seu caráter é avaliado na forma como ele faz algumas escolhas, inclusive da sua esposa, e como ele nutre o seu lar. É interessante porque, segundo essa exigência, governar bem a própria casa significa também edificar um lar de caráter piedoso. Assim como ele testemunhará por si mesmo, a sua esposa testemunhará por ele e os seus filhos também testemunharão por ele. Embora isso seja verdade sobre os filhos de forma muito explícita, isso é especialmente verdade sobre o caráter da esposa. É como se Paulo estivesse mostrando que as qualidades de caráter do oficial devem ser, e esse ponto é muito importante, devem ser transmitidas ao caráter da sua esposa, assim como para todo o seu lar. E essa reflexão, irmãos, é muito óbvia. Porque isso deve acontecer em todo chefe de família, todo pai de família, todo cabeça do lar que ama ao Senhor, todo homem que deseja e busca e luta viver uma vida piedosa, tem necessariamente que gastar a sua vida para nutrir um lar piedoso. Mas isso é singularmente necessário para aquele que vai ser modelo dos demais. Qual é o motivo disso? O motivo para nós deveria ser muito evidente.
Caso isso não aconteça, caso o caráter qualificado do homem não seja transmitido para a esposa, caso isso não aconteça, como os oficiais auxiliarão de alguma forma, em medidas diferentes, a edificação de caráter do rebanho de Deus? Se ele não consegue moldar, forjar, nutrir um caráter qualificado, um caráter piedoso para o próprio lar, como ele fará isso com o rebanho do Senhor? Como ele fará isso com a vida de outros? Então, observe que aquilo que Paulo exige das esposas dos oficiais é o que é exigido de toda mulher cristã. Nós não podemos, por exemplo, olhar esse texto aqui do versículo 11 e observar, olha, eu não preciso ser temperante porque eu não sou esposa de oficial. É óbvio que toda mulher cristã deve exibir, deve buscar isso, mas essas características, esses atributos, eles são indispensáveis para as esposas dos oficiais. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer aquela mesma observação que eu fiz lá no início das exposições do perfil. Mulheres maldizentes ainda podem ser membros de igreja. Mulheres que não são temperantes ainda podem ser membros de igreja. Podem ser salvas. Mas mulheres maldizentes, mulheres que não são temperantes, não pode ser casado com alguém que é vocacionado ou sente-se a aspiração para o ministério da igreja. Não pode. Porque Deus não a qualificou para isso. Porque Deus não a marcou para isso. Porque no exercício do ministério do seu esposo e no seu, ela não nutrirá vida. Ela nutrirá morte. Ela não será um instrumento de edificação para o exercício do ministério do seu esposo. Ela vai corroer o ministério do seu esposo. Isso quer dizer que a ausência dessas qualidades, e aí é importante observar que essa lista não é exaustiva, né, irmãos? Assim como nós observamos no perfil. Não existem todas as características ou qualidades, até porque ele sintetiza isso lá no final do versículo, quando ele diz fiel em tudo, ele sintetiza as necessidades. Mas a ausência dessas qualidades incorrerá, inevitavelmente, a desqualificação do esposo, do marido para o ministério. E é aqui mais um ponto que muitas igrejas têm errado. Por exemplo, quando a igreja busca alguém para ser o seu novo pastor, algumas vezes essa igreja ela o convida para uma série de conferências ou uma conferência e, por incrível que pareça, muitas vezes não traz a sua família, os seus filhos. Como a igreja perceberá a qualidade de caráter necessária da sua esposa? E se os filhos são confiáveis, porque o próprio Paulo disse, ele precisa ter filhos fiéis. Fiéis aqui é confiáveis. Confiáveis aqui significa estar debaixo da liderança do pai. Ele pode até não ser crente, mas ele sabe que precisa honrar o seu pai e ser submisso ao seu pai. Ele sabe disso. Ele sabe que tem que honrar a vocação do seu pai, a função do seu pai, por mais que ele não seja crente, mas ele sabe disso. Isso significa ser fiel. Então, entenda, essas mulheres elas serão modelos, instrumentos de qualificação e ainda mais serão instrumentos de afirmação do ministério do seu marido. E aqui nós precisamos entender. E aí, irmãos, eu não tenho nenhuma, mas nenhuma pretensão, absolutamente, de colocar um peso maior do que já existe nessas mulheres. Eu tenho noção do peso que existe sobre elas. Não é nenhuma pretensão da minha parte colocar um peso maior. O meu ponto é, ao expor o texto, apenas observar um pouco do que é comumente negligenciado. Irmãos, e como é negligenciado? Eu não conheço tantos pastores, mas eu conheço pastores que abandonaram o ministério por causa da esposa. A falta de estrutura emocional, a falta de vigor para a obra, a falta de cooperação para a obra. Nitidamente, se aquela família fosse avaliada com rigor que a própria palavra estabelece, essa família não iria pastorear.
Subentende-se que basta fazer um seminário e então está preparado, qualificado para a vida ministerial. Irmãos, seminários não formam pastores, irmãos. Seminários não nos ensinam a pastorear. Seminários podem nos ensinar a pregar. Através das ilustrações, aplicações e a experiência de professores que também são pastores, nós aprendemos alguma coisa da lida da igreja. Mas seminaristas não saem pastores. Isso é ilusão, irmãos. Então, Paulo começa a descrição do caráter dessa mulher. Respeitáveis aqui é dignas de respeito. Esse termo já foi utilizado também para os oficiais. É dignas de respeito, é dignas de honra. Observa, a biografia dela exige honra. A postura dela exige honra. Ela compreende aqui, é importante a gente entender, ela, a esposa do oficial, ela compreende a sua posição, a sua função e a sua missão. E o fato dela exercer essas características exige honra da igreja. E aqui vem duas qualificações ou qualidades muito importantes para nós, singularmente importantes para nós: maldizentes e temperantes. Não maldizentes, esse termo já foi utilizado, esse termo na língua grega é diabolos. É o termo dedicado ao caluniador. Significa caluniadora, traiçoeira, fofoqueira. E aqui nós precisamos dedicar um tempinho aqui para entender a importância desse atributo e do seguinte. Essa é uma qualificação singularmente importante. A esposa precisa compreender a necessidade e o domínio de ficar em silêncio. Essa é uma arte. A necessidade e o domínio de se calar. Esse atributo, ele é dependente do próximo, e juntos eles nos ensinam uma qualidade essencial ao ministério da esposa dos oficiais, sejam eles pastores, presbíteros ou diáconos. Não maldizentes e temperantes. Temperantes aqui significa, e esse termo também já foi usado no versículo 2, significa ser lúcida, ser sóbria, ser contida, não ser temperamental, ou seja, não ser levado por paixões, não ser levada por emoções. E a junção com o termo anterior, não ser maldizente, sintetiza a sabedoria que deve governar a vida da esposa dos oficiais. Ela não deve ser guiada por paixões. Por que isso é importante? Quais são as implicações de não ter isso como características basilares do seu caráter? E aí você vai entender por que isso é importante. Irmãos, em alguma medida, não proporção maior ou menor, mas em alguma medida as esposas dos oficiais conhecerão, saberão das particularidades de caráter da vida de toda a igreja. De toda a igreja. As esposas dos oficiais conhecerão a hipocrisia, falsidade, fingimento, avareza, fraqueza de todos os irmãos. Porque em muitos momentos ela é a única confidente que o oficial tem. E por mais que o oficial busque resguardá-la em algum momento, ele precisa conversar, ele precisa dividir, até para dar a ela instrumentos para a oração. Então, em alguma medida elas conhecerão. No entanto, irmãos, elas não poderão ser conduzidas pelas paixões e o impulso de usar essas informações como arma de defesa ou instrumentos de vanglória. Por isso, as esposas oficiais devem ser modelos de domínio da língua, da arte do silêncio. Porque muitas vezes elas sabem das fraquezas e dos pecados daqueles que a estão difamando, daqueles que a estão julgando, daqueles que estão colocando um fardo maior do que coloca sobre si mesmo, em suas costas e da sua família. Ela conhece, ela sabe. Mas, por causa da sua vocação, ela tem que se manter em silêncio.
e não o usar como subterfúgio para machucar outros. E essa sentença final aqui, como ele finaliza, sintetiza aqui, e fiéis em tudo, essa sentença final sintetiza a vocação recebida como devoção ao Senhor. Ela deve ser confiável ao depósito que recebeu do Senhor. Esse é o caráter da esposa nos oficiais. Qual é a sua função? Qual é a sua vocação? E aqui, meu irmão, o segundo ponto é a sua função é auxiliar no pastoreio do rebanho. E aqui eu quero fazer uma observação importante também, por causa da dificuldade do tema mesmo. É óbvio que a principal e especial função das esposas dos oficiais da igreja, e especialmente dos pastores, é sustentá-lo em oração. É ser sua companheira fiel e cúmplice dos seus pensamentos. Porque na maioria das vezes, somente ela entenderá o que toda a igreja muitas vezes não entende, porque não sabe o peso e o rigor da batalha. A cumplicidade dos pensamentos é uma das maiores características do ministério das esposas dos oficiais. É o eu entendo você, meu amor. Vamos orar por isso. Eu sei que é pesado demais, mas o Senhor é contigo. Eu sei que o julgamento é falso. Eu sei da hipocrisia, meu amor, mas o Senhor é contigo. Eu te entendo. Sustentá-la em oração, ser uma companheira fiel e cúmplice dos seus pensamentos e, sobretudo, fornecer um lar de paz e harmonia que viabilize o ministério do seu marido. Mas isso nós trataremos mais na frente, no tópico final. O meu ponto aqui é destacar as partes visíveis do ministério, porque essas partes que eu acabei de dizer são partes invisíveis à igreja, invisíveis ao ministério, mas intrinsecamente necessárias a ele. E para se utilizar de um texto bíblico para descrever a função das esposas dos oficiais, né, especialmente dos pastores e presbíteros, nós vamos apenas fazer referência a um texto que nós estudaremos mais na frente na exposição da carta de Paulo a Timóteo. Mas pode abrir na segundo capítulo de Timóteo. Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, nós encontramos aquilo que é conhecido como código doméstico ou código da família. Nele nós observamos Paulo instruindo a Tito quanto ao chamado especial das mulheres mais velhas, que deve ser orientar as mulheres mais jovens da igreja. E observe que, mais uma vez, a idade avançada aqui pressupõe sabedoria. E as esposas dos oficiais, que são experimentadas pela palavra, e assim deve ser, elas devem ser modelos de sabedoria para todas as demais irmãs. Tito capítulo 2, versículo 3. Nesse texto, Paulo destaca que essas mulheres, elas exercerão um tipo de pastoreio através do discipulado, da instrução, em pelo menos 3 áreas: relacionamento familiar, pureza sexual e administração do lar. Nós vemos Paulo expondo aqui. E as esposas dos oficiais devem ser modelos nisso. Meu ponto é só destacar algumas características para a exposição lá na frente. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Olha o mesmo termo utilizado. Não caluniadoras, não maldizentes, não fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, ou seja, elas devem ser hábeis a ensinar o que é bom, a mostrar o bom caminho do Senhor.
Versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. É interessante porque a instrução aqui, mais uma vez, na perspectiva de Paulo, não é somente sentar para ler um livro, não. Essa ideia de instrução, segundo o povo judeu, segundo o Antigo Testamento, e Paulo era um judeu, essa percepção de instrução é a mesma percepção lá de ao levantar, ao deitar, ao sentar, a mesma percepção de Deuteronômio capítulo 6, a ideia de pegar na mão e ensinar. Não são apenas proposições racionais, mas exemplo de vida, ilustração, demonstração. É isso que significa discipulado nas Sagradas Escrituras. Não é somente um encontro para estudo teológico formal, mas é instrução com a vida. É de alguma forma mostrando como aquilo que está sendo ensinado é vivenciado nos contextos reais, na lida no lar, na lida com os filhos, na lida com o esposo, nos estudos, como filhas, como mães, a fim de instruir as jovens recém-casadas, e cá entre nós, as jovens recém-casadas precisam de instrução, porque elas vivenciarão aquilo que não vivenciaram, e por isso elas não precisam sofrer dores que aquelas que já são casadas há mais tempo sofreram. Não precisam incorrer em erros que muitas já incorreram. A amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, e a ideia aqui é de ter autocontrole, de ter uma mente sóbria, de não ter uma mente inclinada ao descontrole, honestas, boas donas de casa. Aqui, meus irmãos, simplesmente significa não ser preguiçosa, a ensinar a ocupação do lar, a honra, a glória e a vocação disso. E aqui existe um ponto muito importante. Por mais que as mulheres exerçam outras funções, exerçam uma profissão fora do lar, o seu chamado primário é para o cuidado do lar. Isso tem que ficar muito evidente para toda mulher cristã. Ela pode ter todas as formações ambicionadas por todo mundo, mas nada deve roubar o tesouro de ser uma dona de casa. Nada, nada. É ali que ela exercerá a missão para a qual ela foi criada pelo Senhor. E as irmãs que são esposas de vocacionados, que são esposas de oficiais, devem entender essa responsabilidade. É um peso mesmo, irmãs. Mas isso é requerido para que o Senhor Jesus seja glorificado de forma ainda mais intensa em suas vidas. A serem boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, aqui a ser submissa, ensinar o que é submissão. Às vezes essas mulheres ensinarão com exemplo, às vezes com as cicatrizes na alma. O que significa ser submissa quando o esposo está errado e você está certo? O que significa ficar em silêncio quando as palavras querem explodir do seu peito e rasgar sua garganta? Muitas vezes essas mulheres ensinarão a outras mulheres que têm maridos ímpios, que têm maridos tiranos, a como exercer o ministério da submissão. E essas palavras, elas serão experimentadas pela vida. Elas não podem ser palavras sem o tempero da piedade. Não podem ser, porque isso é hipocrisia. Isso é zombar da dor, da luta da outra. Como se fosse fácil demais exercer a submissão àqueles que não representam a Cristo. Como se fosse simples demais. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui significa dizer para que o evangelho seja refletido positivamente na vida dessas irmãs. E aqui, irmãos, nós aplicamos mais particularmente a filosofia de ministério da nossa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas perspectivas definidas por inúmeros pastores, e alguns deles eu conheço pessoalmente,
que não consideram esse aspecto vocacional para suas esposas. Não consideram. Eles argumentam de várias formas. Eles dizem assim: nós que somos chamados ao ministério e não as nossas esposas. Eles são chamados ao ministério pastoral e não as suas esposas. Foram eles que receberam a vocação e não suas esposas. Isso é requerido deles e não suas esposas. E aí eu não quero fazer juízo de valor desses irmãos, desses pastores, de forma alguma. Não quero mostrar nenhum tipo de inferioridade ou superioridade ou em que ponto eles estão errados. E aqui mais uma vez eu reforço. Essa é a aplicação da filosofia ministerial da nossa igreja. Por quê, irmãos? Porque eu tenho plena convicção mesmo, de que a vocação ao santo ministério da palavra é para os dois, assim como os dois são um. De tal forma que, caso ela não seja tomada por esse senso absurdo de vocação, ela não suportará os reflexos do ministério na sua vida, no seu lar e em sua família. Ela não suportará. E alguma medida para impedir que esses reflexos e esse transbordo do ministério atinja o seu lar e atinja a sua esposa, esse ministro, esse pastor, ele precisará necessariamente negociar o que é ministério pastoral. Negociar o que é pastoreio. Necessariamente. Ele não fará isso com a intenção, com a atenção e com a intencionalidade que nós temos observado. Não fará. Porque em alguma medida, ele precisará se sacrificar para se gastar pela igreja. Em alguma medida. E ela sentirá isso. Necessariamente ela sentirá isso. Então, eu entendo perfeitamente aqueles que concebem que a vocação, o chamado, não exige nada das suas esposas. Ela não precisa ser encarregada das senhoras, elas não precisam trabalhar no ministério infantil, ela não precisa pregar para as irmãs, ela não precisa discipular. Eu entendo perfeitamente. Mas embora entenda isso perfeitamente, eu tenho plena consciência que é impossível exercer o ministério pastoral com intencionalidade com tais convicções. Eu tenho plena convicção disso. Bom, esse é um pouco da função. E a vocação? A vocação da esposa dos oficiais é simples, é sacrifício e renúncia. Constante e intensa. Sacrifício, a vocação da esposa dos oficiais exige sacrifício e renúncia. No sermão de número 10, onde nós refletimos, foi o primeiro sermão que nós refletimos sobre o perfil dos pastores e presbíteros. Eu dediquei uma nota especial às esposas dos vocacionados, que eu quero recuperá-la, eu quero visitá-la novamente. Naquele dia eu enfatizei que a vocação significa sacrifício e renúncia. Não foi para assustar. Foi para entender como essas irmãs glorificarão a Deus. Essas mesmas características se aplicam às esposas dos oficiais, assim como se aplica às esposas dos vocacionados. Ali nós aprendemos que vocação significa sacrifício e renúncia. Nós aprendemos que nada será o mesmo quando Deus despertar no interior daquele homem a paixão e devoção para se gastar pela noiva de Cristo. Nada será o mesmo. Nós aprendemos que por isso a perseverança é uma das evidências mais gritantes da vocação, tanto para ela como para ele. Porque a perseverança vai ser uma evidência de chamado. E por isso o Senhor preservará na caminhada. E isso só acontece com a profunda convicção de que Deus os chamou para o desgaste, para o sacrifício e para a renúncia. E com isso eu queria destacar que as esposas dos vocacionados, assim como os oficiais, precisarão, e é por isso que eu entendo que a vocação é para os dois, precisarão dividir o seu marido com a noiva de Cristo. Necessariamente precisarão. Mas também, irmãos, elas entenderão que esse será o profundo deleite das suas almas.
no compromisso de devoção. Entenda, eu estou destacando aqui o rigor da caminhada, é óbvio. Mas isso não significa dizer que não há contentamento, que não há satisfação, que não há deleite. Não há deleite. O problema é porque nós precisamos fazer uma equação que é difícil para nós, em que a satisfação, o deleite e a glória venham em meio a lágrimas, a choros, a angústias, mas com um profundo senso de que estão cumprindo aquilo para o qual elas foram chamadas. Mas isso exigirá. É óbvio que isso exigirá. E elas precisam entender isso profundamente. Por isso essas mulheres, elas também são marcadas pelo ministério. O ministério não marcará apenas os seus maridos, mas a elas também. Elas terão cicatrizes pela batalha, ao mesmo tempo que a igreja será absurdamente edificada por terem mulheres com tais senso de vocação. E para que isso aconteça, irmãos, da mesma forma, Deus dotou essas mulheres, assim como dotou os seus maridos. Elas receberam do Senhor uma porção especial do Espírito Santo de Deus para serem sustentados na batalha. Mas entenda, isso exigirá sacrifício e renúncia. Suas vidas terão dores gloriosas, sem sombra de dúvidas. Cicatrizes que apontarão intensamente para Cristo, porque é por Ele que elas vivem e dedicam o fôlego de vida e dedicam o seu silêncio como um tributo de glória a Cristo. E nisso estará o profundo deleite das suas almas, por se gastarem plantando, não para esse mundo, mas plantando para a eternidade, no jardim daquele que tudo entende em todas as coisas, embora muitas vezes ela seja mal compreendida aqui. E esse entendimento, ele pode ser reforçado também pela palavra especial que eu dei no sermão de número 14, quando nós refletimos também sobre o perfil dos oficiais, quando nós expomos ali o que significa governar bem a própria casa. Naquela ocasião, de modo muito prático e pastoral, eu destaquei que governar bem a própria casa significa sacrifício. E isso deve ser claro para todos os oficiais, mas também deve ser claro para as esposas dos oficiais. É por isso que, mais uma vez, eu entendo que a vocação é para os dois. Naquele dia, nós aprendemos que sacrificar significa morrer e não matar. Naquele dia, nós aprendemos que o ministério exigirá a sua vida, do oficial, suor, sangue e lágrimas. Nós aprendemos que significa morrer sem que a sua família sinta os efeitos de sua morte, e é por esse entendimento que nós não entendemos como concorrentes o ministério, a igreja e a família, seja os oficiais ou seja todos os crentes. Não existe uma concorrência, porque se você tirar a sua família da igreja, a igreja da família, a sua família morre. Não há concorrência, você precisa da igreja e de tudo que você colhe dela. É por essa percepção do que significa sacrifício que nós não colocamos como concorrentes. De tal forma que hoje eu vou escolher a igreja, hoje eu vou escolher a família. Olha, eu preciso dar mais um tempo à minha família, então hoje eu não vou fazer isso com a igreja. Não existe isso, irmãos. Essa é uma percepção distorcida do que significa governar bem a própria casa e do que significa sacrifício. Tira a sua família da igreja. Tira. Para você ver o que acontece. Não há concorrência. Não há. É uma relação vital, de subsistência, de necessidade. Mas aqui está meu ponto. Meu ponto é o seguinte. Nós não seremos perfeitos nessa missão de morrer nos sacrificando como oficiais, como homens,
sem fazer com que a nossa família e a nossa esposa sintam os efeitos dessa morte. Nós não seremos perfeitos, elas sentirão. Elas sentirão. E as esposas dos oficiais perceberão isso, experimentarão isso de forma muito, mas muito intensa. Nós não conseguimos guardar a nossa esposa de todos os respingos, de todos o transbordo, de todos os julgamentos, de todas as difamações, de todo o rigor. Nós não conseguimos. Elas serão atingidas, elas serão machucadas pelo ministério. Elas sentirão, em alguma medida, elas sentirão. Bom, quero concluir aqui. Quero finalizar esse sermão com uma pequena ilustração da vida real de uma esposa de pastor. Não vai ser da Amanda, né? Quando ela morrer, alguém aqui vai contar sobre ela, né? Não vai ser dela, mas vai ser de uma mulher que exerceu um ministério fabuloso, ordinário e em anonimato, mas fabuloso, cujos efeitos são relatados até hoje por historiadores e biógrafos. Uma ilustração que exibe um tipo de renúncia e sacrifício que comumente passa despercebidos por todos nós, por toda a igreja. Eu tirei esse relato de um livro de Noel Piper, Mulheres Fiéis e o Seu Deus Maravilhoso, publicado pela editora Fiel. Logo no primeiro capítulo, é a primeira mulher fiel que ela fala. Sarah Edwards. Sarah Edwards nasceu em 1710 no contexto da Nova Inglaterra, hoje conhecido como os Estados Unidos, numa família de muita notoriedade. Seu pai foi um pastor e um dos fundadores da Universidade de Yale, uma das universidades mais prestigiadas de todo o mundo. Seu bisavô foi um dos fundadores do estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Ou seja, Sarah era filha de uma das famílias mais distintas da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos. Sarah recebeu a melhor educação daquele tempo, ela desfrutava da admiração de toda a sociedade. É interessante como os biógrafos registram com entusiasmo a destacada beleza e elegância que ela tinha, assim como uma inteligência singular. Jonathan Edwards, seu futuro marido, era em muitas características oposto a Sarah. Desajeitado, eu achei até interessante esses relatos, meio esquisito, e lhe faltava cordialidade. Ele escreveu no seu diário, nós temos muito registro de Jonathan Edwards através de uma prática que eles tinham de diário espiritual, uma prática comum aos puritanos. E ele escreveu em seu diário, aspas, uma virtude que necessito em mais alto grau é a gentileza. Se eu tivesse um ar mais gentil, seria muito melhor. Fecha aspas. Isso fazia, irmãos, por causa dessa falta de cordialidade e gentileza, isso fazia com que ele não fosse visto como um cavalheiro naquele tempo, embora Deus o tivesse dotado como uma mente singularmente brilhante. Olha como Deus usa as coisas. Nesse momento, Sarah é destacada, Edwards é apagado. Deus forjou a mente de Edwards e o ministério de Edwards de tal forma que isso fosse modificado ao longo do tempo. Daí nós vamos entender a vocação dessa mulher, que é a vocação de toda esposa de oficial. O fato é que, de forma muito interessante, todos os biógrafos parecem ser unânimes em destacar esses contrastes entre Sarah Edwards, que não era Sarah Edwards, só depois do seu casamento, e de Jonathan. No entanto, irmãos, a vocação que Deus confiou a Edwards, Deus também depositou em Sarah para que Edwards pudesse cumprir a sua vocação. E é por isso que o Senhor os uniu em 1727, Sarah com 16 anos e Edwards com 24 anos. E então, naquele tempo, nas igrejas, havia, como eu mencionei hoje pela manhã, havia bancos especiais, separados, dispostos em destaque para a família do pastor.
Sara entra à igreja, e é interessante que ela entra com o seu vestido de noiva, porque parece que era costume, no primeiro domingo após o casamento, a noiva ia à igreja com seu vestido de noiva. Ela entra com seu vestido de noiva, como era de costume, e um biógrafo faz a seguinte descrição, observe. Ela, aspas, ela tomou seu lugar no assento designado a simbolizar o seu papel. Um banco alto de frente para a congregação, onde todos poderiam perceber o menor sinal de expressão. Sara havia sido preparada para essa posição de evidência a cada domingo de sua infância. Na comunidade New Haven, mas era diferente de ser ela mesma agora esposa do pastor. Outra mulher poderia bocejar, poderia se mover furtivamente o pé numa manhã de frio de janeiro, dentro de uma igreja sem aquecimento, mas ela não. Ela nunca. E aqui está um dos pontos que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nesse livro, irmãos, a autora ela conta a história de 5 notáveis mulheres de fé. Ela conta a história de missionárias, de perseguidas por Cristo, de prisioneiras por Cristo, que ativamente receberam o chamado de gastar as suas vidas ativamente para o Senhor. Mas dentre essas mulheres está Sarah Edwards, cujo ministério era piedosamente de ser esposa, dona de casa e mãe. Ela passou de protagonista a coadjuvante. Aos poucos, ela foi levada ao anonimato, enquanto antes ela desfrutava de uma posição de destaque. A autora diz o seguinte: enquanto Sarah Edwards cumpria suas responsabilidades monótonas e enfadonhas como esposa e mãe, ela possuía pouca ideia do impacto que teria sobre as gerações através de seu marido, seus filhos e outros que iam à sua casa visitar. E é interessante que a autora continua o relato e diz que à medida que Edward se tornava mais e mais renomado, mais e mais brilhante perante a sociedade, perante a igreja e perante a academia, Sarah era apenas uma esposa em anonimato. E é normalmente isso que acontece, irmãos. Os pastores são chamados para fazer conferências, os presbíteros são chamados para pregar. Eles muitas vezes recebem os aplausos, recebem as palavras de notoriedade, recebem os tapinhas nas costas e a esposa se perde nele. Afinal de contas, ela é a esposa do pastor. Então entenda, eu não estou fazendo qualquer juízo aqui ou querendo ressaltar apenas o aspecto negativo aqui. O meu ponto é que isso exige vocação, irmãos. Ser esquecido exige vocação. Viver em anonimato exige vocação. Exige um profundo senso de missão e é nisso que reside a grandeza das esposas dos oficiais. Entender a vocação para o qual ela foi chamada. A autora ela prossegue e ela destaca que enquanto toda a igreja via Edwards como um homem sereno, como um homem de uma inteligência invejável, como um homem culto, como um homem com um coração ardente, apaixonado por Deus, apenas Sarah e Deus conhecia os temperamentos e as tempestades dentro do seu esposo. E é isso que acontece. Muitas vezes os oficiais não podem transbordar nas suas ovelhas. Não podem falar tudo que vem à sua mente, o seu coração, porque os machucaria de tal forma que talvez eles morreriam. Mas isso não acontece dentro do lar. As esposas ouvem o que não precisariam ouvir. As esposas recebem as consequências das inflamações causadas por outros. E lá ela está, na arte e no domínio do silêncio, sendo uma excelente dona de casa, fechando a sua boca
e orando pelo seu cônjuge. É isso, meus irmãos, que acontece. A maior e mais árdua tarefa da esposa de um oficial da igreja é, em anonimato, sustentá-lo para o ministério como instrumento da graça dado pelo próprio Deus. E como a igreja é privilegiada quando pode encontrar em seu meio tais mulheres. Esse é um tema muito importante nós refletirmos, porque, assim como a sua própria vocação, é um tema também esquecido no nosso meio e em nossas igrejas. Mas é nisso que está a glória dessa vocação dada por Deus, e é somente por causa delas que os seus esposos podem exercer o seu ministério, para que você seja edificado, para que sua família seja edificada, para que você experimente vida. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, ao Senhor, Pai, seja a honra, a glória e o louvor. São devidos unicamente ao Senhor. Nós não somos nada, Deus. Não passamos de pó, vasos frágeis e de barro, carentes do oleiro, para a criação, para o conserto e para sustento. A obra é tua, Deus. E graciosamente, de forma impactante, o Senhor usa pecadores para transmitir graça e vida, para restaurar famílias e edificar lares, para preservar e proteger igrejas. E a honra é completamente tua, através do teu santo e maravilhoso Filho, Deus. E por meio deles, nós tributamos ao Senhor honra e louvor. Sê com as nossas irmãs, ó Deus, aquelas que o Senhor confiou um ministério tão árduo e esquecido, que o Senhor as faça perceber o brado de glória que no anonimato elas dedicam ao Senhor, vivendo as suas vidas ordinárias e comuns, no secreto do lar. Levanta mais mulheres assim, ó Deus, para que homens vocacionados sejam amparados para a nutrição e preservação da casa do Senhor. Em nome de Jesus.